Então, olá a todos. Hoje a gente está começando essa aula, então, sobre modelos de negócio e inovação. Nessa semana, a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente modela negócios inovadores, qual é a relação de modelagem de negócios inovadores com a estratégia. Então, nessa semana 5, para o pessoal aí do do MBA em Negócios Inovadores, então a gente está falando de como as empresas exploram, né, entregam valor para o mercado através de seus modelos de negócios. O que é um modelo de negócios, né? Então a gente viu até agora a análise interna, a análise externa da estratégia, os elementos estratégicos de ambiente interno, ambiente externo e escolha estratégica. E quando a gente está falando de negócios inovadores, então, a modelagem de negócios, ela funciona como o olhar estratégico de negócios inovadores. Ah, quando a gente escolhe uma estratégia para um negócio inovador, a gente cria a solução para um problema ou para uma dor do mercado, né? Então, na área de negócios inovadores, a gente fala muito em solução de problemas ou solução de dores que o mercado tem. E a gente atende essa necessidade de mercado, esse problema ou essa dor através de uma proposta de negócios. E essa proposta ela é definida através de modelos de negócio. Esses modelos, então, são a forma como a organização, como a empresa traduz a sua estratégia. Então, o modelo de negócios ela é uma estrutura que ajuda a estruturar melhor a forma como a gente vai atender as necessidades de clientes ou consumidores. O modelo de negócios, ele traduz a estratégia organizacional. Então, ele serve, como a gente chama, como uma bússola estratégica, orientando como que aquela empresa pretende solucionar aquela dor ou aquele problema da sociedade, daquele grupo de clientes, tá? Através da criação de valor, então, como é que essa empresa pretende criar valor com a sua solução, como é que a empresa pretende entregar esse valor, ou seja, de que forma eu vou atuar no mercado, a entrega de valor é a forma de competir, então como é que eu vou competir no mercado, e a captura de valor, que é como é que então eu transformo essa minha solução em uma solução que gera uma receita, né, especialmente para a sustentabilidade do negócio. Então, vou apresentar para vocês um dos principais tradicionais modelos de negócios que existem no mercado, o BMC, ou Business Model Canvas. O Canvas, como a gente conhece tradicionalmente, ele não é o Canva, né, plataforma aí de apresentações, né, ele é um modelo de negócios que foi construído por um pesquisador, Alexander Osterwalder, e ele desenvolveu essa ferramenta pelo ponto de vista do design thinking, ou seja, pelo pensamento de design, pensamento que estrutura a estratégia dos negócios ou das soluções através de uma imagem de design, ou seja, de uma lógica de desenhos, de fluxos, né, um olhar mais visual da solução de problemas. E essa ferramenta foi desenvolvida na tese de doutorado dele, e hoje é um das plataformas, das modelagens de negócios mais utilizadas para negócios inovadores no mundo inteiro. Essa ferramenta, ela utiliza blocos de pensamento, né, blocos, áreas de estratégia que definem como vai funcionar esse negócio, então. E ele foi pensado dessa forma para que esses 9 blocos sejam interconectados para gerar uma solução. Essa ferramenta também ela é visual, ela foi, de alguma forma, constituída para substituir aquilo que a gente chamava de plano de negócios, que era a forma como as empresas se apresentavam para o mercado, principalmente para os investidores, né? Os bancos exigiam que as empresas fizessem planos de negócios, detalhando suas estratégias, e hoje
Esses mesmos investidores utilizam o Business Model Canvas como a ferramenta para avaliar essas possíveis soluções, essas empresas, essas propostas de empresa. Esses 9 blocos vão desde a proposta de valor, ou seja, o que a empresa tem como solução, né? E aí é quando a empresa realmente detalha a sua estratégia, diz qual é a solução que ela está propondo para o mundo, mas leva em consideração também segmentos de clientes e atividades chaves, eu já vou explicar isso bem detalhadamente. Importante que o Canvas, ele permite que a gente visualize, de forma geral, qual é a proposta da empresa. A proposta da empresa, se a gente buscar lá as outras aulas, né, a gente vai ver que a proposta da empresa nada mais é do que a estratégia, a forma como ela pretende competir no mercado. Isso é estratégia. Então, o Canvas, hoje, todas essas modelagens de negócio são a forma pela qual os negócios inovadores declaram sua estratégia. Por isso, ela é considerada uma bússola estratégica dos negócios inovadores. O Canvas é uma ferramenta, é essa ferramenta aqui. Então, ela é visual, como vocês podem ver, né? Ela tem esses 9 blocos que se dividem em o que, para quem, como e quanto, que é como eu vou estruturar, então, a minha solução para aquele determinado problema. Cada problema que a gente identifica na sociedade, no mundo, né, ela tem diversas soluções possíveis, né? Quando a gente escolhe qual a solução que a gente acha mais interessante para solucionar aquele problema, a gente precisa declarar essa solução de forma completa. A solução para um problema é a proposta de valor, é o que eu estou entregando, afinal, né? Quando eu penso assim, o mundo tem um problema, que é como fazer com que um táxi chegue para me buscar de forma mais rápida, como é que eu acesso um teletaxi para o táxi me buscar? Eu tenho diversas soluções para isso, né? Soluciona esse problema criando ônibus com circulação mais rápida, patinetes, várias opções, né? Mas eu posso criar o Uber, eu posso criar uma solução que é um grande aplicativo que reúne motoristas com consumidores. Mas eu teria outras possibilidades. A grande questão é que na proposta de valor eu declaro, então, o que eu estou tentando entregar para o consumidor, né? O que eu entrego para ele que os outros não vão entregar? E essa é a estratégia declarada da empresa. É o caminho pelo qual ela vai chegar no objetivo dela de competição, tá? É o grande objetivo dela no mercado. Depois que ela define bem a proposta de valor, a gente vai para o para quem. Para quem é o segmento de clientes. Quem é o meu cliente potencial? Todo mundo pode comprar de mim, mas qual é o foco que eu vou ter? Qual é o cliente ou os clientes que eu vou dar ênfase? Por que é importante definir o cliente? Porque para a gente aproximar a proposta de valor a este cliente. Cada perfil de cliente vai exigir uma proposta de valor diferente. Então, cada tipo de cliente exige uma forma de pagar diferente. Então, quando a gente define bem quem é o meu cliente foco, quem é o meu objetivo de cliente, eu defino melhor, então, o meu negócio. No para quem a gente olha, então, quais são os segmentos de clientes e tenta definir quem é o meu cliente prioritário. A gente olha o relacionamento com os clientes, de que forma a minha empresa vai gerar relacionamento de longo prazo para que esse cliente compre sempre de mim, né? Para que eu estabeleça uma relação com ele de relacionamento, né? Uma relação de longo prazo com ele. E os canais é como é que eu chego nesse cliente. Sei lá, vou vender para o cliente, eu vou vender para o cliente da China, né? Então, como é que eu vendo para o cliente da China? Eu tenho que ter uma loja lá ou eu posso vender pela internet? Qual é o canal que o cliente usa para chegar em mim? Tá? Do outro lado, a gente tem o como. O como são as parcerias principais, ou seja, quem são meus principais parceiros de negócios? Parcerias principais vão desde fornecedores, que são os fornecedores que vão me atender, sem eles provavelmente eu não consigo manter o meu negócio funcionando. Eu quero vender sushi de alta qualidade na minha cidade.
Eu tenho uma rede de fornecedores que tragam os produtos, os insumos que eu preciso, até a cidade onde eu moro, né? Eu consigo fazer acesso, ter acesso, né, a uma rede de fornecedores. Então, o fornecedor é alguém muito importante nessa parceria. Mas dentro da lógica dos negócios atuais, assim, né, da lógica moderna dos negócios, cada vez mais a gente vê a importância das parcerias, né, daquela outra empresa que vai fazer uma parte do teu processo, daquele intermediário que vai ser importantíssimo na tua relação com o cliente, na tua rede de distribuição, no teu parceiro de entregas, por exemplo, né? Um negócio hoje que tenha um intermediário para entrega, ele sabe qual é a importância desse intermediário para conseguir acessar determinados mercados, né? A importância de eu ter alguém que me ajude a chegar lá no mercado. Então, é a parceria principal. Junto com as parcerias, então, a gente tem as atividades principais e recursos principais. Quais são os recursos e atividades que eu preciso desenvolver para poder começar esse negócio, né? Então, sei lá, eu vou montar uma empresa, mas eu preciso de uma liberação da Anvisa, senão eu não consigo atuar no mercado. Então, isso é um recurso fundamental. Ter uma liberação, ter uma autorização, né? O meu negócio, ele não existe se eu não conseguir isso, né? Eu quero produzir um produto e preciso de uma máquina específica que ela não existe, por exemplo, né? Sem essa máquina, eu não consigo operar, né? Então, quais são as condições, os recursos e as atividades principais que precisam existir para que esse meu negócio exista? Então, nos negócios inovadores, os recursos e atividades principais, eles são fundamentais. Identificar quais são as condições mínimas para que esse meu negócio possa existir, tá? Para que esse negócio possa ser viável. E na parte de baixo, o Canvas se ocupa em pensar em dois lados do quanto. E o quanto diz respeito a dois olhares, a estrutura de custos e outro as fontes de receita. No Canvas, a gente vai pensar o que gera custo na minha operação. Então, eu preciso de um aluguel, então aluguel está dentro da minha estrutura de custos. Eu preciso contratar pessoas, então contratações. Eu preciso comprar uma estufa, então vai lá, uma estufa. O que eu preciso ter funcionando para a minha operação e que vai me gerar custos. Então, eu vou ter aluguel, não necessariamente qual é o custo disso, mas quais são as coisas que geram custo. Então, a gente detalha na estrutura de custos quais são os elementos que geram custo. Tá? Nas fontes de receita, a gente olha, então, como é que esse negócio ganha dinheiro? Ou seja, como é que eu gero a sustentabilidade no meu negócio? Como eu monetizo essa minha solução? Então, a minha solução é um aplicativo, né? Qual é a minha fonte de receita? Eu vou cobrar para as pessoas baixarem o aplicativo? Ou eu vou cobrar anúncios dentro do meu aplicativo, mas o consumidor não vai pagar para ter o aplicativo? São duas fontes de receita completamente diferentes, né? Quando eu cobro do consumidor final que vai baixar o aplicativo, eu estou falando que o meu cliente é o usuário, é o cliente final, ele, quando ele baixar o aplicativo, ele vai pagar. Quando eu falo que o anunciante é que vai pagar a conta, né, que vai pagar o anúncio e o consumidor ele vai baixar o aplicativo de forma gratuita, o consumidor é meu usuário e o meu cliente é o anunciante. Então vejam como os blocos interagem e são relacionados uns com os outros, né? O segmento de clientes é quem paga pelo meu produto ou serviço, né? E o meu usuário pode ser outro grupo de consumidores, tá? Assim funciona o Business Model Canvas. Existem muitas ferramentas, né, adaptadas do Canvas, mas é importante saber que essa é a ferramenta principal. Em qualquer lugar que vocês procurarem informação sobre o Canvas, vocês vão ver como ele é preenchido, como ele é utilizado, e aí fica a dica para que vocês olhem os materiais complementares para olhar mais elementos sobre Canvas e entender melhor como funciona essa metodologia. Além do Canvas, então a gente tem uma adaptação,
dele, que foi proposta por Ash Maurya, que é adaptado no Canvas, mas trocou, vamos dizer assim, alguns elementos do Canvas para ambientes. A sugestão do Ash é que ele olhou para ambientes mais incertos e a adaptação do Lean Canvas é para utilizar a mesma estrutura do Canvas, só que considerando ambientes com maior incerteza. O Lean Canvas, então, ele vai ter ênfase em alguns elementos diferentes, e o principal deles é que ele troca a proposta de valor pelo problema e solução. Então, ele olha, né, a proposta de valor, relacionando essa proposta de valor com o problema e solução. E ele leva dois elementos importantes em consideração, que são as métricas chaves, que são indicadores que a gente vai observar ao longo do desenvolvimento do negócio, que podem atrapalhar, né, ou que medem como a gente está andando. E ele também propõe que a gente olhe para o que ele chama de vantagem injusta, que é se a gente tem alguma fonte de diferencial que seja difícil de copiar, e volta lá a estrutura de ambiente interno, que a gente já viu na aula 3, quando os autores de recursos e capacidades, então, apresentam a ideia dos recursos imitáveis, né, difíceis de copiar, raros e difíceis de copiar. Então, é baseado nessa proposta que, então, o Ash muda o Canvas para o que ele chama de Lean Canvas. Se vocês olharem visualmente, o Lean Canvas, ele é muito parecido com o Canvas, e aí ele trabalha com a proposta de valor no centro. De um lado, canais, segmentos de clientes, que são a mesma coisa, né, que a gente tinha no Canvas, então essas duas partes aqui. E ao invés de relacionamento com o cliente, ele traz então o que ele chama de vantagem competitiva, que é a forma como eu vou competir no mercado, o que me gera de fato vantagem em relação aos meus concorrentes. Do outro lado, ele trabalha de forma diferente, então pensando qual é a demanda seria o problema em si, né, e se existe demanda para isso. A solução como um descritivo da nossa solução, de como é que a gente soluciona aquele problema que o mercado tem. E as métricas-chave, que ele chama de métricas-chave, são avanços que eu tenho que fazer para mostrar que aquilo está realmente funcionando, vamos dizer assim. O Ash propõe que essa ferramenta seja utilizada em ambientes de maior incerteza, e por isso os ambientes inovadores, extremamente inovadores, alguns começam a utilizar o Lean Canvas como uma ferramenta possível por conta dessas alterações. É importante lembrar que qualquer um dos dois são ferramentas úteis para montar a modelagem de negócio, porque a proposta de valor, que é a parte central estratégica do negócio, está ali nos dois modelos, tá? Dessa forma, então, a gente utiliza os modelos de negócios para olhar a estratégia organizacional. Quando a gente está falando em inovação, em modelo de negócios, a gente está falando que a inovação, ela está na proposta de valor, né? Então, quando a gente olha assim, a inovação, ela não é necessariamente um produto completamente diferente, né? A gente não está inventando a roda, mas a gente está criando soluções únicas para o mercado. E isso é estratégia, né, gente? É assim, como é que eu vou fazer para atender o mercado? Como é que eu vou fazer para competir nesse mercado? O mercado tem essa necessidade, como é que eu vou competir? Então, os grandes exemplos do mundo, assim, de negócios inovadores, eles não necessariamente propõem algo disruptivo no sentido de produto, né? No sentido de um serviço completamente novo, mas de uma forma diferente de olhar para esse negócio. Então, é muito relacionado a toda atividade que a gente pensa, que a gente já falou aqui de estratégia nas últimas aulas.
né? A solução de negócios inovadores, então, ela está relacionada a como as empresas usam as bases tecnológicas que a gente tem hoje para reestruturar setores que eram que tradicionalmente tinham uma competição muito igual. Se a gente olhar que estratégia é como eu vou competir no mercado, é eu criar uma forma de competir no mercado que me diferencie dos demais para que eu tenha vantagem competitiva, a inovação em modelo de negócios é eu pensar que o modelo de negócios é a minha grande inovação. Como eu pego um setor tradicional e transformo ele num modelo diferente? É o caso do Uber, é o caso do Airbnb, é o caso do Nubank. São setores extremamente tradicionais que uma plataforma ou um olhar diferente transforma um mercado que tradicionalmente competia de forma igual. Então, eu queria competir num setor de hotéis, tu fazia uma diferença lá. O teu hotel vai ter isso que o outro não tem. A competição ficava limitada a pequenos elementos diferenciadores. Quando a gente cria uma plataforma que trabalha com hospedagem, uma rede, tu não é nem dono de hotel, né? Então, se eu quero competir nesse mercado, eu vou competir olhando para o cliente, não olhando para a estrutura física do hotel. Eu não vou melhorar a estrutura física de um hotel para competir, eu vou competir nesse mercado com um olhar de modelo diferente. O modelo que eu uso para facilitar a vida de quem precisa de um hotel não é necessariamente construir um hotel, mas é facilitar a vida de quem precisa de um hotel. Tá? E aí a gente começa a pensar de forma diferente sobre os negócios, e esse é o objetivo principal de uma modelagem de negócios, da forma como a gente usa a modelagem de negócios. Eu deixei aqui uma atividade prática, muito mais para vocês pensarem, tá? Para vocês trabalharem aí o pensamento sobre negócios, né? Então, vou deixar algumas perguntas guia, e aí a ideia é que vocês possam trabalhar em grupo com alguns amigos ou com colegas, tá? Mas a ideia é que vocês pensem assim, escolha um negócio tradicional qualquer setor tradicional. Utiliza o Canvas ou o Lean Canvas para estruturar como é que esse negócio funciona hoje. E aí pensem em como incorporar elementos inovadores nesse modelo. Como é que eu posso trocar a forma como ele se comporta, né? E aí podem compartilhar isso com os colegas. E aí deixei algumas perguntas guias, que pontos de dor que esse cliente tem que podem ser atendidos. Então, gente, esse exercício ele é muito simples, assim, se você quiser fazer ele sozinho, você pode fazer também, tá? Como é que a tecnologia pode melhorar a forma como esse mercado hoje entrega valor? É dessa forma que a gente chega nos negócios inovadores, é olhando qual é a dor que a pessoa tem e de que forma eu poderia resolver essa dor de forma completamente diferente do que o mercado atual faz. E aí, como é que eu poderia fazer para gerar mais valor para esse consumidor através de uma solução totalmente diferente? Esse é um exercício muito interessante para vocês fazerem, que ajuda muito a compreender, assim, como funciona a modelagem de negócios para negócios inovadores, como utilizar essas ferramentas para repensar os negócios tradicionais e pensar em soluções inovadoras. Se você tem aí uma ideia de negócio que está, né, guardada lá num cantinho da cabeça de vocês, descreve primeiro como é que esse mercado funciona, né? Pega lá um Canvas e descreve como é que esse mercado funciona hoje. Depois, pensa como eu poderia inserir pequenos elementos que possam alterar a forma como esse negócio funciona ou como essa solução é entregue ao consumidor. Fica aqui, então, essa dica para vocês sobre negócios inovadores, estratégias de negócios inovadores. Essa seria a nossa quinta aula, né? Tem nos materiais aí, tem outras leituras que eu deixei para vocês e alguns vídeos complementares, para que vocês conheçam bastante essas ferramentas de modelagem de negócios aí, pensando sobre negócios inovadores. Até a próxima semana, pessoal.